Esse meu vídeo aqui é de uma confissão. Confesso a vocês que quando eu escolhi o tema insônia, na verdade eu queria estar falando sobre uma dificuldade que eu tenho. Eu nunca fui uma pessoa que dormi muito, mas com a menopausa, com a entrada da menopausa, eu sofri muito com os sintomas da menopausa, tá? O fato de não conseguir, de ter que acordar várias vezes durante a noite, acordar mais cedo do que gostaria, custar dormir, tudo isso ficou muito agravado na menopausa. Isso acontecia comigo quando eu estava estressada, preocupada, tinha uma palestra, uma viagem no dia seguinte. Mas agora, com a entrada da menopausa, isso piorou. Claro que eu fui usando alguns recursos que a nutrição funcional e a fitoterapia me trouxeram, e isso foi ajudando ao longo do tempo a reparar esses danos. O que eu tenho percebido é que as pessoas que me procuram no consultório têm tido mais queixa em relação à insônia nesse período da pandemia. Por isso eu resolvi abordar esse assunto no meu Instagram essa semana. Ao longo da semana, assim, o que eu fiz para falar sobre isso? Eu assisti uma live do Luciano Bruno, assisti 2 aulas do Gabriel de Carvalho, assisti uma live da Patrícia Davidson, li bastante, ou seja, eu entrei nesse universo do sono, tá? Ao longo da semana, o que eu aprendi? Que, na verdade, eu não queria falar sobre a insônia. Quando eu tava falando da insônia, eu tava falando da minha dificuldade, mas na verdade o que eu queria falar era sobre a qualidade do sono. E, gente, o quanto um sono é importante. Então, isso que eu estudei ao longo da semana para preparar o material para colocar aqui no Instagram, me trouxe à luz várias informações que já estavam na minha cabeça, mas às vezes a gente precisa organizar o pensamento. E por isso que eu resolvi fazer esse GTV, para trazer um pouco mais de informação sobre isso tudo que eu aprendi essa semana e que pode te ajudar, não só pela questão de ter falta de sono ou sofrer da insônia, que seja custar dormir, acordar várias vezes, dormir menos. Muitas vezes as pessoas dormem menos por escolha ou até por falta de escolha, mas poderia dormir mais se tivesse tempo, se tivesse condições. Então, algumas pessoas sofrem com a falta de sono quando trabalham por turnos, ou quando estão em sobrecarga de trabalho, ou quando estão com um bebê pequeno. Então, várias situações ao longo da vida podem comprometer a qualidade do sono. Mas algumas pessoas têm um hábito ruim em relação à higiene do sono, a praticar a higiene do sono. O que é uma higiene do sono adequada? Apagar as luzes azuis. Sabe que a luz azul, ela simula o reflexo do céu, né? É como se fosse dia. E para nossa cabeça, isso significa que a gente precisa estar trabalhando e ativo e liberando o hormônio cortisol. O hormônio cortisol, ele é liberado para que a gente trabalhe, faça coisas, se defenda em situações de estresse, de atividade. O cortisol é um hormônio super importante, ele é ótimo, mas em excesso ele vai comprometer. E o cortisol, quando ele está em excesso, ele inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quanto mais eu tenho cortisol, mais difícil eu ter a liberação da melatonina. E hábitos como ficar com a luzinha do celular, do tablet, da televisão ligada, tudo isso pode fazer com que o corpo entenda que é o cortisol que precisa liberar e não a melatonina. Para liberar a melatonina eu preciso de escuro. Então é importante eu já reduzir as luzes da casa e eu ter o meu quarto com uma penumbra total, escuro total. É a melhor forma de eu ter uma liberação adequada de melatonina. Isso é um ponto. Outro ponto que faz parte da higiene do sono é jantar cedo, não jantar tarde. Ou vai jantar às 10 da noite. Gente, a melatonina ela é liberada em ondas. O pico dela começa a acontecer, o primeiro pico às 8 da noite. Às 10 está um pico maior, à meia-noite outro, e vai sendo liberado ao longo da noite. Mas o melhor horário para a gente deitar seria às 10. Porque se a gente vai deitar depois da meia-noite, a gente já perdeu não só o pico da melatonina, como outros hormônios super importantes, que têm uma função regeneradora, estimulante da produção de massa muscular,
ajuda na queima de gordura. Então, assim, é importante para memória. Então, o efeito do hormônio, por exemplo, GH, que é um hormônio reparador de tecido, estímulo de massa muscular, regenerador, acaba não acontecendo de forma adequada, porque ele é liberado a partir da meia-noite. Então, na hora, até tu dormir, até pegar no sono, até entrar no sono profundo, até que o hormônio seja liberado, tu já perdeu muito tempo. E se tu vai jantar tarde e consumir, por exemplo, uma quantidade de carne, uma proteína animal que tenha uma digestão mais lenta, a digestão mais lenta vai interferir na produção desses hormônios. Quando eu consumo muita proteína animal, eu também vou... Vai ter todos os aminoácidos, ótimo, mas o aminoácido triptofano, que é o fundamental para a produção da melatonina, pode ficar com a sua produção, a sua liberação prejudicada por ter que lutar com todos os outros aminoácidos daquela proteína animal. Então, muitas vezes, para eu ter um aproveitamento melhor do triptofano, seria usar uma proteína vegetal. Então, aí pode ser um creme de ervilha, pode ser uma lentilha, pode ser feijão, pode ser os próprios legumes. Então, usar outras fontes que não seja só a proteína animal. Ovos também, ovos têm melatonina. E sabia que alimentos têm melatonina? Ovos e peixes têm melatonina. E tem uma proteína de mais fácil digestão. Não vai deixar, porque assim, ó, o que também dificulta em relação ao alimento, se eu janto tarde, todo o meu fluxo sanguíneo vai estar direcionado para a digestão. Não vai estar direcionado para a produção hormonal. Como é que eu vou produzir melatonina, GH, fazer toda modulação desses hormônios se eu estiver fazendo a digestão? A digestão ganha, ela vem primeiro, a produção de hormônio vem depois. Por isso que jantar cedo é importante. O ideal seria assim, ó, 2 horas, jantar 2 horas antes do horário de tu ir deitar. Além disso, melhora também, evita refluxo, evita uma série de outras coisas. Mas aqui nós estamos falando do sono, né? De como ter melhores benefícios. Então, higiene do sono. Jantar cedo, 2 horas antes de deitar. Evitar as luzes durante muito tempo. A luz do LED, ela inibe 50% a liberação de melatonina. Ela atrasa algumas horas a possibilidade de liberação de melatonina. Então, diferente de um livro. Então, vai ler um livro à noite. Isso é a melhor coisa. Larga o celular, larga a telinha azul. Lê um livro que é bem mais interessante. De preferência, mais calmo, mais tranquilo. E outra coisa, séries violentas, noticiário pesado. Tudo isso, o nosso cérebro não faz diferença se aquilo é real ou não é real. Para ele, tu tá sofrendo e tá liberando adrenalina e vai subir o cortisol. Subiu o cortisol, caiu a melatonina, caiu a qualidade do sono, né? Tu pode até dormir. A questão não é que tu não vá dormir, tu dorme. Bobagem que ela tá falando, eu vou dormir igual. Pode dormir, mas pode ser que o sono não seja de qualidade e tu não vai produzir os hormônios importantes que o sono produz e que ajuda na renovação. Quando eu não durmo bem, quando eu não tenho uma liberação adequada de melatonina, eu tenho prejuízo não só no GH, eu tenho prejuízo nos hormônios da tireoide, TSH, T3, importantes para a produção energética, para reparação tecidual, para memória, né? A gente sabe que quem tem prejuízo na tireoide tem o intestino, tem o corpo mais lento. E isso pode favorecer o ganho de gordura corporal, a dificuldade de perder peso. Outra coisa que pode comprometer muito um sono de má qualidade, pode comprometer o peso, porque interfere ao longo de muito tempo dormindo mal ou dormindo menos horas do que deveria, menor produção e liberação de melatonina e desses hormônios, afeta a liberação de insulina, a liberação de grelina. E a grelina é um hormônio que é importantíssimo para a gente ficar satisfeito. Então, isso já foi comprovado por estudos, pessoas que dormem menos liberam mais grelina. Porque para o corpo ele tem que entender assim, eu preciso de energia, essa pessoa não está descansando, eu preciso de energia, então eu vou pedir mais. Libera grelina para ter mais fome. E a leptina, que é um outro hormônio fundamental para o corpo parar de produzir, de acumular gordura, também é suprimido com a falta do sono. Então, tu tem menos saciedade, mais fome, controle menor da insulina, libera mais insulina para acumular gordura, ou seja, é uma tragédia e deixa o metabolismo mais lento, né? Então, todos esses fatos.
Bom, dos passos que eu falei, já falei da higiene do sono, da luz, já falei do que come, dos pensamentos, do que vai... Uma meditação, um relaxamento, fazer atividades mais calmas, mais tranquilas, tudo isso ajuda muito. Então, aí eu coloquei alguns fatores que podem ajudar no teu dia a dia e eu vou fazer um post também sobre isso, explicando 5 passos que podem ajudar a gente a ter um sono mais reparador. Então já sabe, sono de qualidade vai ajudar no emagrecimento, na reparação celular, vai ajudar o intestino a funcionar melhor. Não dá para ter uma qualidade de vida sem ter sono adequado.